Pelote, esse Cruzeiro e Palmeiras amanhã então pode mexer com a parte de cima da classificação. Fazendo uma pequena análise aí da tabela, existe uma possibilidade da pausa do Campeonato Brasileiro para a Copa do Mundo de Clubes ter como líder do Campeonato Brasileiro o Cruzeiro. Porque o Cruzeiro enfrenta nessa rodada o Palmeiras, se vencer já ultrapassa o Palmeiras, por mais que o Flamengo vença seu adversário, na 12ª rodada os 4 clubes não jogam. Exato. Nem Palmeiras, nem Flamengo, nem Botafogo, nem Fluminense jogam, ou seja, o Cruzeiro, é possível que o Cruzeiro termine, fique a pausa para a Copa do Mundo de Clubes na liderança do Campeonato Brasileiro. Acho que o único adversário direto é o Bragantino, que joga também essa rodada. Para isso, basta vencer seus 2 jogos. O próprio Bragantino também. Inclusive, se o Bragantino vencer o jogo hoje fora de casa contra o Vasco, dorme na liderança do Campeonato Brasileiro, esperando os outros resultados da rodada. Vamos falar então sobre esse Cruzeiro e Palmeiras, né, Gonza? Você já destacou na sua primeira participação aqui no Sport TV News como é um jogo que gera expectativa. Acho que pelos dois lados, né? O Cruzeiro do Leonardo Jardim, que enche os olhos, acho que é um dos grandes trabalhos de um treinador que até surpreendeu, porque ele mexe bastante no time, ele tira do time naquele momento Gabigol e Dudu. Dudu sai do Cruzeiro, inclusive, e consegue engrenar uma ótima sequência de Campeonato Brasileiro. Tudo bem que foi eliminado na Copa Sul-Americana, mas enfim, passou, não é a prioridade do Cruzeiro nesse momento. E por outro lado, o Palmeiras, que vem nessa sequência que eu destaquei, de enfrentar os times que tem, né, que estão na parte de cima da tabela. Enfim, enfrentou o Bragantino, enfrentou o Flamengo, talvez deixando um pouco a desejar, né, na questão de desempenho dentro de campo. O Palmeiras, ele não é um time que vem fazendo uma temporada brilhante, mas é um time que vem fazendo uma temporada equilibrada. Talvez de todos os envolvidos, os 20 clubes da Série A, né, e quase todos estão também envolvidos em Copa do Brasil e competições sul-americanas, o Palmeiras é aquele time que está apresentando um futebol mais equilibrado. O Palmeiras pode não fazer jogos brilhantes, mas também ele não faz nenhum jogo em que ele é totalmente superado. O próprio jogo contra o Flamengo, em que ele foi derrotado, não foi um jogo que teve uma superioridade gigantesca do Flamengo. O Flamengo foi conseguir a sua vantagem, né, ali a partir de um pênalti, né, discutível no Arrascaeta. Obviamente o Flamengo também tem um elenco muito forte, então é um jogo equilibrado, mas ao mesmo tempo o Palmeiras conseguiu uma vitória importante fora de casa contra o Bragantino. Então é um time que está ali brigando. O que eu tô assim, curioso para ver também nesse jogo é do ponto de vista do Cruzeiro. Porque, como você já falou, Bené, o trabalho do Leonardo Jardim, ele dá uma resposta muito rápida, né? É um treinador competente e que, a partir do momento em que ele teve autonomia dada pela direção da SAF para fazer o que ele queria, para mexer nas posições que ele queria, tirar os medalhões, enfim, colocar o sistema e a proposta de jogo, né, com os jogadores que ele achasse melhor, o Cruzeiro respondeu rápido. Nesse jogo, por exemplo, ele pode ter de volta o Wanderson, né, que foi um jogador trazido do Internacional, de quem eu sou muito fã, acho que dá uma força pelo lado de campo muito interessante. É um duelo interessante também porque o Palmeiras, ele tem uma defesa muito sólida, mas ele não vai ter nem o Gustavo Gomes nem o Murilo. Então o Palmeiras tomou até aqui no campeonato apenas 6 gols, sendo que 2 desses gols foram contra o Flamengo. Então é um sistema defensivo muito sólido. Enfim, tem várias alternativas, vários elementos que a gente poderia analisar para esse jogo. Então eu acho que vai ser ali um duelo, pelo menos para mim, de prognóstico absolutamente imprevisível. A gente estava vendo ali os lances, né? Já vendo os lances dos últimos jogos do Cruzeiro, vimos ali também a vitória fora de casa contra o Fortaleza, e estamos vendo aí também, inclusive na classificação da Copa do Brasil contra o Vila Nova, participações em gols do Gabigol como um garçom, né, Raed? Mudando um pouco a posição que a gente se acostumou a ver algumas vezes ao longo da carreira, mas nesse momento, ainda brigando por espaço nesse time, você imagina que as últimas atuações tenham mudado o patamar dele com o Leonardo Jardim? Vai depender muito do que o Leonardo Jardim espera do jogo. Se ele quer um segundo atacante que consiga fazer ali por trás do Caio Jorge um reforço pelo meio do campo, ali pelo corredor central, um reforço da parte ofensiva, ele vai com o Gabriel Barbosa.
Se por algum acaso ele precisar de um jogador que consiga criar um pouco mais e tenha, criar ali por trás, né, um Cruzeiro com um pouco mais de posse de bola, que precise de um articulador, ele vai com o Matheus Pereira. Agora, nesse jogo contra o Palmeiras, o Gonza falou que é difícil fazer prognóstico de resultado, e eu concordo, que é muito difícil fazer prognóstico de resultado quando você tem um enfrentamento assim de dois times com técnicos de excelente qualidade, com jogadores acima da média, mas dá para imaginar como é que vai ser o jogo. A principal maneira de jogar do Cruzeiro é a força de recuperação de posse de bola, né? A marcação no meio de campo e a transição ofensiva, quando recupera a posse de bola, a definição rápida de jogadas. E dá para imaginar que o Abel Ferreira, cascudo do jeito que o Abel é, ele não vai ficar dando mole com um sistema defensivo trocando bola ali para perder a bola no meio de campo. Então eu imagino um Palmeiras usando bastante da ligação do passe longo, ligação para o campo de ataque desde o sistema defensivo, sem a bola passar muito no meio de campo, e o Cruzeiro tentando recuperar essa bola numa zona perigosa do campo de defesa do Palmeiras para atacar o espaço. O Palmeiras não conta com Gustavo Gomes e Murilo, né, os dois suspensos da dupla de zaga, então vai ter mudanças necessárias para esse jogo contra o Cruzeiro, e tem um retorno importante, né, Gonza? Richard Rios ficou fora do jogo contra o Flamengo, uma peça... não vou falar fundamental, porque o Palmeiras tem um elenco muito equilibrado, mas que agrega muito a equipe do Abel Ferreira pela qualidade, pelas características que esse jogador tem. Né? Sem dúvida. Para mim, no Palmeiras que eu vejo, né, mesmo com essa variedade de opções que o Abel ganhou nessa temporada, mas o Richard Rios é um jogador que ele desempenha várias funções. Ele é um jogador que... Eu gosto mais do que ele faz do meio para frente, né? Um jogador que é bom no jogo aéreo, é bom no chute de meia distância, é bom na articulação, seja por dentro, seja pelos lados. Talvez o que falte ao Rios seja um pouquinho mais de constância, né? Em algumas partidas ele meio que dá uma desligada e às vezes foi muito cobrado por isso no Paulista, inclusive, né? No lance do gol do Yuri Alberto na final. Isso. Ele tem esse problema, mas que não é nada que não dê para consertar. Pior seria se ele tivesse problemas técnicos ou problemas de noção de posicionamento, de cobertura. Não. A questão dele é o foco. Às vezes ele dá uma desligada e aí, quando isso acontece, muitas vezes o adversário se aproveita e a bomba vai estourar lá na última linha defensiva. Mas, inegavelmente, é um jogador de multifunções e, enfim, se o Abel puder contar com o retorno dele, vai ser uma arma importante contra o Cruzeiro. É isso, tem o Richard Rios de volta, então, depois de cumprir suspensão. E o último jogo de Campeonato Brasileiro, pelo menos nessa passagem do Estevão também, ele que se despediu, marcando gol, inclusive, sendo bastante ovacionado no Allianz Parque, faz esse último jogo de Campeonato Brasileiro antes de deixar o Palmeiras, né? Antes de jogar a Copa do Mundo de Clubes, depois será jogador do Chelsea. Aquele adeus que a gente já está acostumado, né, Raed? Jogadores diferentes, saem muito jovens daqui, mas... foi muito boa a passagem do Estevão, essa primeira, pelo menos, do Palmeiras, sendo muito importante no Brasileiro do ano passado e também nessa temporada. Pegou um protagonismo absurdo no ano passado, foi o jogador que conseguiu fazer com que o Palmeiras rendesse ali a partir do lado direito do campo. E nessa temporada o Abel colocou ele um pouco mais centralizado e ele respondeu também. Então, o que a carreira do Estevão se desenvolva, termine desenvolvimento lá no Chelsea, que ele tenha espaço, né? Porque o Chelsea contrata também todo mundo, Chelsea pega todo mundo, haja dinheiro também com esse negócio de Chelsea, e que ele tenha espaço para continuar seu desenvolvimento por lá, porque ele vai ser muito importante para o futebol brasileiro, já falando de seleção, né? É isso, está convocado, está na lista do Carlo Ancelotti, inclusive, e muito se falou que essa questão do posicionamento foi importante para o Estevão escolher jogar no Chelsea, né, Gonza? Essa mudança de função, digamos assim. Ele apareceu muito bem no ano passado jogando aberto, mas talvez tenha esse desejo de ser mais 10, ser mais esse jogador, que é uma posição carente, acho que no futebol mundial como tudo. E ele já demonstrou que é capaz de fazer isso. Ele é um jogador de muito recurso, né? Desde que ele começou a ser aproveitado, havia uma diferença nítida na abordagem do Abel Ferreira quando falava do Endrick e quando falava do Estevão. Do Endrick, ele sempre colocava ali um sinão, tem que ter um pouco de paciência, não sei o quê, ele não é para todos os jogos. Do Estevão, ele sempre demonstrou muita admiração, né, por tudo que ele desempenhava. E, obviamente, aqui no futebol brasileiro, a gente tem essa tendência na base, nas categorias de base, de pegar os bons jogadores e colocar na ponta para abrir o jogo, para cortar para dentro. E por isso até a quantidade de camisas 10, né, diminuiu um pouco. Então, o Estevão pode, de repente, no futebol europeu, né,
desenvolver esse lado. Acho que ele tem capacidade, ele vai brilhar. E é uma arma importantíssima que pode já começar a ser, eu acho. É isso, o Estevão tá na lista do Carlo Ancelotti e esse Cruzeiro e Palmeiras amanhã então pode mexer com a parte de cima da classificação.